Neste vídeo, eu vou mostrar como construir gráficos interativos no Shine utilizando a biblioteca JavaScript Plotly. Eu tenho aqui o código de um aplicativo Shine bem simples, que possui na UI apenas um select input para algumas colunas da base MTCars, que são aquelas colunas que a gente pode considerar como colunas categóricas, ou seja, cujas variáveis são categorias. A ideia aqui é construir um gráfico de barras para a coluna escolhida. Então, se a gente selecionou aqui a coluna número de cilindros, eu quero fazer um gráfico de barras da frequência de cada uma das categorias dessa coluna. Para fazer isso usando o Plotly, a gente vai precisar do pacote Plotly, do pacote de R chamado também Plotly. Então, se você não tem instalado, basta rodar install.packages plotly para instalar esse pacote. Antes de fazer esse aplicativo utilizando o Plotly, vamos fazer utilizando o ggplot, ou utilizando aqui um plot output e um render plot para ver a diferença. Então, aqui no main panel, eu vou colocar um plot output, vou chamar de gráfico. E aqui no servidor, eu vou fazer output gráfico, render plot. E aí eu vou fazer o gráfico para essa variável escolhida aqui em cima. Então, eu vou pegar a base mtcars. E aí aqui eu vou fazer a construção um pouquinho diferente, porque vai ajudar a gente depois na hora de fazer o plotly. Então, aqui eu vou fazer um select para selecionar uma variável x, que vai ser justamente a variável selecionada no select input. Deployer n of input variável, que é esse input aqui. E aí, ggplot2, ggplot, geom bar, ggplot2, as x igual a x. Então, esse x aqui é o x atributo do as, e esse x aqui é esse que eu criei. Eu vou até chamar aqui de variável x, para não ficar igual. Ficar mais claro que isso que está aqui do lado direito vem desse select que eu criei aqui. Muito bem. Se eu rodar isso daqui, se eu não errei nada, eu gero um gráfico aqui que corresponde ao gráfico de barras da coluna que eu selecionei nesse select input. Se eu mudar, o gráfico é alterado e é feito para a nova variável. Vejo que essa imagem que aparece aqui, então esse gráfico que aparece aqui, ele é uma imagem estática. Então, se eu passo o mouse em cima aqui, não tem nenhuma interação com ele. Eu posso até copiar como se fosse uma imagem e colar em outro lugar. E a ideia é que o Plotly ele também vai construir um gráfico, mas ele vai permitir interatividade aqui dentro do navegador, assim como o React Table e o DT permitiam aquela interatividade que funciona dentro do navegador, o Plotly também vai fornecer esse tipo de interatividade para a gente. Então vamos ver como que a gente faz. Aqui eu vou trocar o meu plot output por um Plotly, então pacote Plotly, Plotly output. E vou chamar de gráfico Plotly. E aqui no output gráfico, então eu vou copiar aqui para deixar um comentado. Vou trocar aqui para gráfico Plotly. Vou trocar o render plot por Plotly render Plotly. Então vejam que está tudo dentro do pacote Plotly.
E aqui continua igual, só que eu vou trocar o ggplot por um gráfico plotly. Então, aqui plotly, a gente vai usar a função plotly, o argumento data, né, vem aqui do pipe, e a gente precisa passar para ele alguns argumentos que especificam esse gráfico, tá? Então, a sintaxe do plotly ela é um pouco diferente do ggplot, para quem está acostumado, e a depender do nível de customização que a gente quiser dar para esse gráfico, a gente vai ter que aprender mais da sintaxe do plotly. No caso, para reproduzir o mesmo gráfico que a gente fez, o gráfico de barras, a gente tem que passar um x, e aqui a gente vai usar a notação com o til, tá? Então, aquela notação de fórmula do R. Então, isso aqui vai falar para o plotly que esse x não é um objeto que está no meu environment, e sim uma coluna que está dentro dessa base que eu mando para a função plotly. E aqui eu vou precisar também passar um y. Então, aqui eu preciso passar já a frequência de cada categoria, ao contrário do ggplot, em que eu podia simplesmente passar o x e ele contava. Então, aqui eu vou precisar de um passo extra, que é contar aqui o número de vezes que cada categoria dessa variável x aparece. Tá? Então, eu vou usar a função count. Então, aqui eu tinha mudado o nome, né? Não é x, é variável x. E aqui vai ser o n, essa coluna n vai ser criada pelo count. E eu preciso falar para o plotly que tipo de gráfico eu estou fazendo. Então, eu vou fazer type igual a bar. E aí, vamos testar agora. E a gente tem o nosso gráfico com a biblioteca Plotly. Então veja que eu tenho um gráfico. Veja que quando eu passo o mouse em cima, aparece aqui uma tooltip. Quando eu passo o mouse em cima da barra, aparece uma tooltip falando qual é o valor no eixo X, qual é o valor no eixo Y, para cada uma das três. Eu tenho uma barrinha de controles aqui em cima que me permite fazer coisas como selecionar um pedaço do gráfico. Lógico que para alguns gráficos nem todos os controles vão fazer sentido, como por exemplo dar zoom aqui para um gráfico de barras não faz muito sentido. Mas tem coisas legais que é, por exemplo, eu consigo. Acho que eu estou aqui com a seleção feita ainda, mas eu consigo, por exemplo, salvar isso aqui numa imagem em PNG. Então ele baixa esse gráfico aqui numa imagem apenas eu clicando no botão, dado que isso aqui não é mais uma imagem e sim um elemento HTML na tela. E aí toda essa interação aqui que eu estou fazendo, ela ocorre agora dentro do navegador. Tá? Não tem nada indo para o R, para que indo para o servidor, né, para a seção de R que está no servidor, para que isso aqui que eu estou fazendo aconteça. Isso aqui é tudo JavaScript no navegador de quem estiver usando o aplicativo. Bom, tem uma coisa que a gente também pode fazer com Plotly, além de construir gráficos e customizar esses gráficos, que é capturar os eventos que a pessoa cria ao interagir com o gráfico. Então, quando eu clico numa coluna, vou atualizar aqui porque eu travei em alguma seleção, mas quando eu clico aqui numa coluna, ou quando eu seleciono uma área do gráfico, igual eu fiz agora há pouco, esses eventos eles podem ser capturados pelo Plotly e utilizados para você gerar outras informações dentro do servidor. Assim como a gente fez com as tabelas, com o React Table e o Detain, que a gente clicava numa linha e pegava essa informação de qual linha foi clicada para retornar uma segunda informação na tela, a gente pode fazer a mesma coisa com esses eventos de interação com o gráfico. Como que a gente faz isso no caso do Plotly? Então, aqui eu também vou usar o mesmo artifício de criar um texto aqui, um render text, um text output. Então aqui eu vou chamar de texto, ou chamar de texto mesmo. E aqui, render text.
E o que eu quero fazer? Eu quero, no momento que eu cliquei aqui numa barra, eu falar quantos carros, por exemplo, tem com cilindros, com 4 cilindros. Então, eu tenho informação do 4, porque é o eixo X, eu tenho informação do número de carros, que é o 11, e eu tenho, eu tenho a informação de qual variável eu cliquei, porque está aqui selecionada no input. Bom, para capturar a informação de um evento, de um gráfico Plotly para dentro do servidor no Shine, a gente vai usar uma função do Plotly, que é a Event Data. Então, essa função aqui, ela permite a gente capturar as informações por trás desses eventos de interação com um gráfico. E aí, o que a gente vai falar para ela? A gente vai falar qual evento eu quero capturar, e aí tem uma lista de eventos que você consegue fazer isso. Aqui no caso, como eu quero capturar o clique, eu vou usar o evento plotly click. E eu tenho que falar qual é o gráfico, né, do qual eu quero capturar esse evento. Se a gente olhar aqui a função plotly, olhar a documentação dela, a gente vai ver que existe, aqui o último argumento é esse source. Essa letra A aqui vai ser o código que o plot vai usar por trás para definir de qual gráfico é cada informação de evento que ele está gerando. Então aqui o gráfico A vai ser esse daqui. Se eu fizer outro gráfico, o padrão dele também vai ser A. Então se eu quiser capturar informação de eventos, de gráficos, eu tenho que tomar o cuidado para, no próximo gráfico plotly que eu fazer, eu mudar esse source para alguma outra letra, alguma outra string. E veja que o padrão de source no event data também é A. Então, por padrão, ele já vai capturar desse gráfico aqui. E esse padrão é ok se esse gráfico for o único do meu app. Se eu tiver mais que um, eu tenho que ficar alterando sources para capturar a informação do gráfico certo. Mas eu vou deixar aqui para a gente lembrar. Source A e source A. Lembrando mais uma vez, A já é o padrão, então nesse caso específico eu não precisaria ter colocado. Bom, aí isso aqui vai capturar a informação do clique que eu dei aqui no gráfico. Mas que informação vai vir para a gente? Bom, vamos fazer um teste aqui. Então aqui eu vou deixar esse event data aqui dentro do render text, porque quando eu clicar na barrinha vai gerar reatividade aqui dentro. Então eu vou deixar aqui dentro para a gente poder testar. Eu vou colocar um browser. Eu vou chamar isso aqui de clique. Eu vou colocar um browser aqui para a gente ver. E eu vou deixar retornando, por enquanto, apenas um teste, como texto para o render text. Então vamos lá, vamos testar. Então ele vai entrar no browser aqui, né, para tentar rodar a primeira vez. Eu vou dar continuar. Aparece o teste aqui, aparece o gráfico. Agora eu vou clicar aqui no gráfico. Então, a partir do momento que eu clico no gráfico, ele vai gerar reatividade e ele vai entrar no browser de novo. Vamos ver. Então eu vou clicar na primeira barrinha aqui. Então, cliquei, entrou aqui no browser e eu consigo ver o que tem dentro desse clique aqui agora. Então, o que retorna dessa função EventData. E aí eu vejo que ele retorna o número da curva, o número do ponto, o x, o valor de x, o valor no eixo x e o valor no eixo y. Aqui é o índice. Então, e aqui é zero porque Plotly é meio baseado em... meio baseado não, é feito em JavaScript. No JavaScript, os índices começam do zero. Então, por isso que ele retorna aqui. Então, tô falando que eu cliquei no primeiro ponto da primeira curva do gráfico, né? Ou seja, eu cliquei no primeiro valor do eixo X e no primeiro valor do eixo Y. Muito bem, só que o que me interessa aqui nesse exemplo são os valores de fato desse ponto no eixo X e desse ponto no eixo Y, que é o X e o 4. E eu consigo recuperar isso aqui fazendo um clique cifrão X e clique cifrão Y, que são esses valores aqui, né? X e Y. Então isso aqui vai me dar o 4, isso aqui vai me dar o 11. Então eu pego
os valores desse elemento aqui no gráfico, 4 e 11. Então, com isso daqui, eu consigo criar o meu texto agora. Eu posso fazer glue. E aí aqui eu vou fazer. Existem. Clique. Y. Carros. Com. Aí aqui eu vou pegar o nome da variável. Input. Variável. Igual a clique X. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, aqui vai entrar o 11. Existem 11 carros. Com, aqui vai entrar o sil. Sil igual a 4. Vamos ver. Então, eu vou tirar o browser aqui. Parar a execução e rodar de novo. Então, de começo, não gera texto nenhum, porque eu não dei nenhum clique. Então, aquele objeto clique, provavelmente ele vai ser nulo. Quando eu clico em alguma coisa, aparece o texto aqui. Existem 11 carros com sil igual a 4. Existem 7 carros com sil igual a 6. Então, o meu plot ele funciona tanto como output, porque ele está trazendo informação do servidor para a tela, e ele funciona como input, porque eu capturo eventos de interação que ocorrem nele, e ele devolve, ele pega essa informação, gera alguma nova informação, né, gera uma visualização, que no caso aqui é um texto, e devolve para a tela. Voltando aqui no código, vale a pena também a gente comentar que, como de início isso aqui é nulo, é melhor a gente fazer uma validação, que na verdade tem que ocorrer depois aqui. Caso o clique seja nulo, ele não vai. Então, se o clique for nulo, ele não vai rodar esse código aqui, porque no caso não dá erro, mas poderia dar um erro por esse objeto clique ser nulo. Né? No caso do glue, ele não devolve erro, mas poderia retornar algum erro e gerar uma mensagem de erro na tela. Então, a melhor prática seria fazer a validação aqui. Tem mais um detalhe que eu queria comentar aqui sobre o Plotly, que é a oportunidade que o pacote dá para a gente criar gráficos Plotly a partir de um gráfico ggplot. Então eu vou criar um segundo Plotly aqui, segundo Plotly output. E aqui eu vou criar um ggplotly. E aí qual que é a ideia aqui? Eu acho que eu vou até mudar esse texto de lugar para ficar mais fácil da gente ver. Então aqui eu vou colocar aqui embaixo do... E acho que já até tinha aqui, né? Ou eu criei errado? Ou enfim. Acho que eu já estava no meu exemplo antes aqui, eu esqueci de comentar. Então eu já tinha um texto clique aqui, eu vou utilizar esse mesmo aqui. Então a ideia até original era ter colocado o texto clique aqui embaixo do select input já. Mas tudo bem. Então o meu texto clique agora tá aqui embaixo. Então tá aparecendo aqui embaixo. E aí aqui embaixo desse gráfico eu vou criar um outro Plotly. Só que eu vou fazer esse outro Plotly a partir do ggplot. Então, eu vou até aproveitar esse código aqui. Agora a gente vai criar o gráfico ggplotly. E aí a ideia é que a gente vai fazer um ggplot. A gente vai salvar aqui no objeto P. E aí a gente vai aplicar a função plotly ggplotly nesse gráfico. Então a gente fez um ggplot normal, igual a gente já fazia antes, e a gente vai simplesmente aplicar a função ggplotly, que é uma função do pacote plotly. E aí eu devo ter trocado alguma coisa aqui, que na verdade eu não troquei, eu esqueci de colocar aqui o plotly, render plotly
se você deixar o render plot aqui, sendo que você pediu um plotly, né, aqui em cima, ele não consegue renderizar. Então ele precisa aqui do plotly render plotly, senão vai dar esse erro de não aparecer nada. Voltando aqui. Veja que agora eu tenho o meu gráfico feito com plotly e eu tenho o meu gráfico, o meu plotly feito a partir do ggplot. Tá? Então veja que parece um ggplot, mas no fundo ele tem um pouquinho diferente, é um pouquinho diferente o visual, mas ele é interativo. Então ele tem essa interatividade de mostrar tooltip, de ter a barrinha de ferramentas aqui em cima. Então ele é um plotly, só que feito com um código ggplot que tem a carinha do ggplot. E o legal é que várias coisas de tema, elas são traduzidas nessa ação de transformar um plot para de transformar um ggplot para plotly. Por exemplo, se você fizer aqui um ggplot 2, tema mínimo, vejam que ele consegue reproduzir boa parte do tema. Tá? Então não é tudo que consegue ser traduzido. Então não vai dar para usar o plotly exatamente como se fosse um ggplot, a depender do nível de customização que você quer dar para o seu gráfico. Mas se você é novo aqui nesse mundo de HTML widgets, ou se você é novo ou nova no mundo aqui do Plotly, é um bom caminho para você começar a entender como o Plotly funciona. Então você faz o seu ggplot que você já está acostumada, e traduz ele para Plotly, e aí vai tentando aprender a sintaxe do Plotly em si aos poucos. Tá? Falando em aprender aos poucos, vale a pena, aí mais uma lição de casa, vocês olharem o tutorial do Plotly. Então, isso aqui é um tutorial que está dentro da própria do tutorial da própria biblioteca JavaScript Plotly. Aí tem uma seção aqui que corresponde ao pacote de R. E aí ele tem aqui vários exemplos, vários tutoriais para fazer diversos tipos de gráficos, para fazer diversas customizações nos gráficos, tá? E aí, de novo, como eu já disse na parte de tabela, não vale a pena tentar aprender tudo isso aqui de uma vez para depois usar. É bom ter isso aqui como referência e você vai utilizando conforme precisar, tá? E aí, com o tempo, conforme você precisar fazer várias vezes, você vai acabar aprendendo bastante e fazer mais coisas de memória, em vez de sempre ter que vir aqui pesquisar. Justamente porque tem muita coisa que dá para fazer. Então não dá para aprender tudo, decorar tudo para depois começar a usar, porque simplesmente a gente vai esquecer, é difícil precisar usar tudo, então é uma coisa que é meio cardápio mesmo. Você vai sentindo necessidade, você vem, escolhe, aprende e faz, tá? Então tem bastante coisa aqui, mas vale a pena pelo menos olhar para ver o que tem e ler um pouquinho aqui do Getting Started, né? Que é como que você basicamente uma outra visão nessa aula aqui, nesse vídeo que a gente fez aqui hoje, tá? Que fazer um gráfico simples do zero para ir entendendo a lógica das funções, tá bom? Um outro tutorial que vale a pena ver, e eu acho que não tem aqui nesse site, tá? Que é a parte de Shine, que eu só achei nesse livro. Então, aqui nessa sessão, ele vai falar mais sobre os outros eventos que você consegue capturar dentro do Plotly e trazer para dentro do Shine, tá? Então, eu vou deixar aqui também esse livro do Plotly R, essa seção 17.2. Se você ler isso daqui, ele vai te informar outros eventos que você consegue capturar, mas a coisa boa é que vai ser sempre com essa função event data. Então, isso vai ser sempre igual. Para finalizar, faltou a gente só arrumar aqui o source, né? Porque vejam que agora eu tenho dois plotlys aqui na tela e o source eu deixei como padrão aqui no meu primeiro plotly o A. E se a gente olhar aqui dentro do ggplotly, ele também tem source igual a A. Então, o correto seria aqui eu fazer source igual a alguma outra coisa, por exemplo, source B. E aí aqui eu poderia até fazer um segundo texto clique, eu vou chamar de aqui de B, e eu chamo esse aqui de A. E eu posso criar aqui também o A.
e o B. E nesse segundo aqui ele pega do B em vez de pegar do A. Então, ele vai pegar desse gráfico aqui. Aqui eu posso deixar exatamente igual, só vou colocar uma exclamação aqui para a gente diferenciar os dois. Então, se eu rodar o app agora, eu tenho esse gráfico aqui de cima criando esse texto e esse gráfico, eu vou clicar aqui em outra barra, gerando esse texto aqui, que é aquele que eu coloquei uma exclamação. Então vejam que a captura de eventos ela está separada de cada plot por esse argumento source aqui, tanto no event data quanto na criação dos gráficos.